Imagina essa situação, vocês são separados há anos, só que nunca levaram isso para o papel. E aí vocês perguntam, e agora? Como que eu vou dividir esse patrimônio que a gente conquistou durante todo o tempo de relacionamento? E se tiveram bens que eu comprei depois da separação, mas que por causa da formalização de não ter levado isso para o cartório, será que eu vou perder ou vou ter que dividir esses bens que eu conquistei? Hoje eu vou te responder todas essas perguntas. Meu nome é Leonardo Marcondes, eu sou advogado de família e especialista na defesa de mulheres que viveram relacionamentos violentos ou que estão passando por conflitos familiares. Já transformei a vida de mais de 3.500 famílias e a próxima vai ser a sua. Bem, vamos lá. Separação é diferente de formalização do divórcio. Uma pessoa ela pode se separar de fato, mas não se separar perante a lei, não formalizar essa separação. E aí ficam algumas dúvidas. Você vai ter um regime de bens que vai estar vigente durante o relacionamento do casal, aquele regime que foi escolhido, que pode ser a separação total, em que cada um tem aquilo que é seu, só vai ser partilhado aquilo que houve um esforço financeiro comum, ou então você pode pedir uma indenização se tiver não contribuído financeiramente, mas dedicado energia, dedicado tempo à construção de um projeto, você também pode ser indenizado por isso. Na comunhão parcial, em que tudo que foi construído durante o tempo do relacionamento vai ser dividido meio a meio, exceto o que veio por doação ou por herança, ou então da comunhão universal, em que tudo, independente da origem, vai ser dividido. Pois bem, essa é a regra da vigência do relacionamento. Mas e depois que ele acaba? Será que precisa de uma formalização para que não tenha mais essa interferência nos bens, para que as questões patrimoniais caiam por terra? Pois é, o que acontece? Quando você tem uma separação de fato, hoje não existe mais aquela questão da separação de corpos, que a pessoa tinha que ficar 2 anos separada de fato para depois pedir o divórcio. Não. Hoje, a partir do momento em que vocês decidem não ser mais um casal, você já tem um encerramento dos efeitos patrimoniais. Só que o difícil é colocar esse marco temporal quando você não abre um processo, porque você vai depender de comprovação de quando você saiu de casa, quando vocês pararam de se falar, qual foi o momento em que vocês não viviam mais com um casal. E quando você formaliza isso na justiça, você já tem uma data, a data que foi colocado ali no processo e a outra parte não contestou. Ou então a data do ajuizamento da demanda, a data em que você entrou com o processo, você passa a ter um marco temporal. O risco de não ter esse marco temporal é justamente que quando ele não é comprovado, você fica no risco de outros bens que foram adquiridos depois do fim do relacionamento, que eles possam vir a ser discutidos ou entendidos como parte do patrimônio que deve ser partilhado pelo casal. Por isso que registrar o momento da separação é tão importante e abrir o processo quanto antes faz com que a outra parte não tenha tempo de desviar valores ou então desviar patrimônio para que você seja prejudicado na partilha. O recomendado é sempre tomar a decisão de se separar, já formaliza a partilha o mais rápido possível para que seus direitos sejam garantidos, para que um valor de pensão justo seja garantido no momento da separação, para que você não dê tempo para que ele esconda o que pertence a você também. Mas vamos lá, imagina que você não fez a formalização dessa separação, mas lá nos bens tem que você tem 50% de um determinado bem, ou que você é dona daquele bem em conjunto com o seu ex-companheiro. O seu direito de partilha está preservado, vocês conseguem dividir isso em um segundo momento. Vocês vão entrar com uma ação para poder partilhar esses bens conforme o regime vigente de vocês, e é fundamental
que você tenha um escritório especializado ao seu lado para fazer um levantamento, inclusive histórico, de todos os bens que foram movimentados para que você não seja prejudicado por ter entrado com essa partilha muito tarde. Feito esse levantamento, a gente vai entender o que cabe a você nessa partilha e o que pode ser exigido. E então os bens vão ser divididos conforme o regime de bens que foi escolhido. Por que você precisa fazer isso o mais rápido possível? Uma situação é quando você está casada, quando você tem a formalização de toda aquisição, por exemplo, foram comprar um imóvel, o imóvel está registrado em nome dos dois, ou então vocês abriram uma conta conjunta onde os dois têm capacidade, têm poder de administração, mas se você não tem um relacionamento formalizado, você tem, por exemplo, uma união estável que não foi levada a registro, ou então houveram bens que foram adquiridos que não precisava da assinatura do seu ex-companheiro ou da sua assinatura no momento da transação, no momento da aquisição ou da venda desse bem. Se passar o prazo de 10 anos depois dessa separação, você não consegue mais pedir a partilha desses bens. Então, olha o prejuízo que você pode tomar por não formalizar o seu relacionamento, por não exigir os seus direitos a tempo. Você vai perder o direito a tudo. O prazo prescricional para que você possa exigir uma partilha é de 10 anos. Agora, quando o bem já está registrado em seu nome, por exemplo, nos casos do casamento, em que ficam registrados em nome de ambos os cônjuges, aí você vai conseguir fazer a partilha desses bens ainda. Mas em outra situação, em que está exclusivamente em nome do seu ex-companheiro, depois do prazo de 10 anos, você não consegue mais pedir a partilha desses bens. Olha o prejuízo que você tomou por não ir atrás dos seus direitos a tempo. Por isso que ter conhecimento das suas possibilidades e agir com velocidade é o que vai fazer com que você consiga virar a página com paz, tranquilidade e conforto financeiro, sabendo que o dia de amanhã vai ser muito melhor do que o hoje. Então, o primeiro de tudo a ser feito é verificar há quanto tempo vocês estão separados, qual regime de bens estava vigente e se vocês têm isso registrado em cartório através de um casamento ou de um reconhecimento de uma união estável ou não. E logo em seguida entrar em contato com um advogado especialista. O meu contato está aqui na descrição para que seja feita uma análise, uma investigação patrimonial para que os seus direitos sejam preservados. É fundamental agir com velocidade para você poder garantir a partilha e também garantir o direito de pensão. Porque quando o tempo passa, o seu direito de pensão é entendido que você não tem aquela necessidade mais e passa a não poder mais exigir uma pensão para você quando existia uma relação de dependência financeira naquele relacionamento. Quando vocês tinham uma estrutura familiar em que ele seria o provedor e você cuidaria da família. Se você demorar demais, você perde a oportunidade de pedir essa pensão. E lembrando que todos esses direitos não afetam os direitos dos seus filhos de receber pensão, ter uma guarda e uma convivência regulamentada, ter ambos os genitores presentes na vida dele, tá? Então, preserve os seus direitos, preserve a sua família. Se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever, porque toda semana nós temos vídeos novos aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com quem precisa saber desse assunto e tome uma atitude agora, porque é isso que vai garantir o seu conforto no dia de amanhã. Conta sempre comigo e eu vou deixar aqui um vídeo relacionado ao assunto para você entender melhor a respeito da partilha no momento da separação.